Fala galera, esse vídeo é feito para quem não tem conhecimento nenhum, talvez, sobre o universo de tecnologia da informação. Então ele é bem básico. Se você já conhece os principais conceitos, eu vou dizer assim, o que é uma CPU, GPU, SSD, HD, o básico de redes, o básico de programação, o que é, talvez esse não seja o vídeo ideal para você. Agora, se você não tem ideia de nada disso e você quer dar os primeiros passos no universo da tecnologia, fica comigo, que até o final do vídeo eu garanto que você já vai saber mais do que, inclusive, aquele vendedor da Casa Bahia que vai tentar te empurrar um computador com algumas especificações duvidosas, vamos chamar assim. Então esse guia é perfeito para isso. Um guia de computação para iniciantes, do zero mesmo, pessoas que não têm conhecimento sobre o que é um computador, arquitetura e componentes básicos que são importantes quando lá na frente a gente fala em trabalhar com desenvolvimento, com programação, trabalhar no universo de tecnologia. Então, pessoal, bora lá. A gente vai começar pelo básico aqui, ó. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse monte de caixinha e imagens aqui, mas a gente vai falar sobre os componentes de um computador, de um servidor, o que eles têm em comum, o que eles têm em diferente, e alguns termos aqui para a gente começar a associar e a entender o que, que eles significam. Então, é um conteúdo bem inicial, mas é justamente para a gente ter o primeiro contato e começar a entender um pouquinho melhor como que computadores, como que servidores funcionam, para que posteriormente a gente consiga fazer um melhor desenvolvimento e aproveitamento desses recursos. Bom, a gente vai começar aqui agora falando um pouquinho da CPU. E aí, para isso, eu vou puxar uma ferramenta aqui para facilitar a nossa visualização, perfeito? Então, a gente vai começar falando de CPU. Deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho. Tá bom, tamanho médio? Fechou. Todo computador precisa ter uma CPU. A CPU, pessoal, não é o gabinete que fica em cima da nossa mesa ali, provavelmente, e que fica o computador. Aquilo é literalmente o gabinete. A CPU é o processador, é uma unidade de processamento central, como o nome até sugere. E não existem computadores, não existem servidores sem uma unidade de CPU. Quando a gente fala de CPU, pessoal, o que, que é importante? A gente precisa entender que existem players diferentes, concorrentes, fabricantes diferentes, a gente vai ver mais ali na frente, mas o importante é o quê? A velocidade, vou dizer assim, desse processador. Então a gente tem ali os 5 GHz, 3 GHz, assim por diante. E, pessoal, a quantidade de core e threads. Vou trazer aqui alguns termos um pouquinho mais complexos, mas vou tentar simplificar ao máximo. Então pensa assim, até um tempo atrás no universo de tecnologia, a gente sempre teve processadores com um core, né? Então, quem talvez é mais lá do meu tempo lembra do Pentium 4. O Pentium 4 tinha um core, então é como se tivesse um núcleo dentro desse processador. Agora, pessoal, a gente tem processadores com 4 core, 6, 8, uma quantia bem mais elevada. E é daí, por exemplo, que surgem os Intel Core i3, Core i5, Core i7, Core i9. É tudo uma composição da quantidade de core, núcleos que eu tenho ali dentro, e a quantidade de threads. Os cores, junto com os threads, são um jeito ali que a gente consegue paralelizar processamento. O importante para entender aqui agora, não é porque um processador tem mais gigahertz que o outro que ele é mais rápido. Tem muita coisa envolvida ali dentro. Sempre sugiro que vocês pesquisem na internet, performance, benchmarking é um termo que existe, onde a gente compara a performance entre um e outro. O importante aqui para entender é velocidade, gigahertz e a quantidade de cores vai impactar também na quantidade de processamento paralelo que ele consegue fazer. Ok? Então, o CPU, pessoal, ele é utilizado como uma unidade de processamento geral. Então, ele não é específico para um tipo de tarefa e todos os computadores, obrigatoriamente, ou servidores, precisam de um CPU. Quando a gente fala, talvez, hoje de computadores do dia a dia, eu vou dizer assim, desktops, máquinas mais comuns, provavelmente, aqui em cima, a gente vai ter esses dois players aqui, né? Que é o AMD Ryzen e o Intel Core.
São os principais players. Então tu vai ter um AMD Ryzen e tu vai ter um Intel Core. Todos eles trabalham com velocidades consideráveis, eu vou dizer assim, se a gente pega uma geração atual e tem o conceito de core e thread ali dentro também, ok? Então, sempre que eu ouvir falar ali AMD Ryzen, Intel Core, alguma coisa, a gente geralmente vai estar falando de processadores, de CPU. E aí, pessoal, uma confusãozinha que às vezes acontece é esse segundo termo aqui, ó, que é o termo GPU. Uma GPU, ela é uma unidade de processamento gráfico. Então, vou puxar aqui só para reforçar a nossa GPU, o G de Graphics. Então, é para gráfico, propriamente dito. Ela é uma placa, geralmente ela é uma placa grande, eu vou dizer assim, até quando a gente coloca no computador ou num servidor, alguma coisa do tipo. E ela é especializada em um tipo de processamento, que é o processamento de gráficos, eu vou dizer assim. E as GPUs, elas são utilizadas, na verdade, não necessariamente só para renderizar gráfico, mas ela é especializada em um tipo de cálculo matemático ali com vetores. E ela é muito boa para gente jogar, vou dizer assim, online, e também para trabalhar com algoritmos de inteligência artificial. Justamente considerando um modelo, eu vou dizer assim, que a gente programa e desenvolve esses modelos de algoritmo de inteligência artificial. Então, quando a gente fala de GPU, coisas importantes, a gente saber quantos gigas de memória ela tem ali dentro. Então, 12 GB, 8 GB. O tipo da memória que tem ali. Então, por exemplo, a GDDR5, ela é uma geração anterior à GDDR6, que é uma geração mais nova e um pouco mais potente. E assim como no CPU, ela também tem um clock ali, ela também tem uma medida em alguns gigahertz, ou megahertz, quando for o caso. Então, o que é importante aqui, de novo, termos, medidas, vão ter na CPU, vai ter na GPU, pode ter em outro componente. O importante é que entender, CPU, ela é utilizada para processamento geral e não existe computador sem nenhum tipo de CPU. Agora, quando a gente utiliza e quando a gente fala de GPU, alguns processadores vêm com uma GPUzinha integrada, bem leve, não vai te permitir fazer processamentos muito avançados quando a gente fala de gráfico. E agora, pessoal, com esse boom de inteligência artificial e elas fazerem o uso dessa arquitetura e um treinamento sendo feito em GPU, placa de vídeo, muito mais rápido do que fazer em CPU, novamente está até difícil muitas vezes encontrar alguns determinados tipos de placa de vídeo no mercado de peças, eu vou dizer assim, para a gente poder comprar. Então, a GPU, a placa de vídeo, ela é famosa, eu vou dizer assim, ela tem como finalidade isso, uma grande capacidade de paralelismo e hoje, além dos jogos, pessoal, ela é muito utilizada na indústria como um todo para empoderar, vou dizer assim, para executar, para a gente treinar modelos de inteligência artificial. Perfeito? E quando a gente fala hoje de players de placa de vídeo, a gente vai ter ali a Intel. Ela entrou agora também nesse mercado. E as outras duas já são mais famosas, tanto a AMD quanto a Nvidia. A Nvidia, por exemplo, começou lá como placa de vídeos para desenvolvimento e utilização em jogos, e hoje o próprio uso dela em algoritmos de IA elevou as ações, eu vou dizer assim, da Nvidia a patamares bilionários. Então, uma boa placa de vídeo montada especificamente para servidores, para processamento de algoritmos de inteligência artificial, hoje em dia você tem que agendar, comprar com antecedência, porque a capacidade até de produção dessas placas é limitada, ok? Então, primeira coisa para a gente entender: CPU, processamento geral, todos os computadores, todas as máquinas precisam. GPU, ela é focada mais num processamento específico, que envolve ali matrizes e vetores. O que isso significa na prática? Modelos de inteligência artificial vão fazer o uso muito bem desse tipo de componente e também jogos, né, e gráficos e desenvolvimentos de design, de certo modo, eu vou chamar assim, ok? Então esses são dois componentes importantes. Matheus, mas por que que a gente precisa saber e entender disso? Justamente, se a gente vai trabalhar lá com processamento de dados, talvez dentro da própria engenharia de dados, não faça muito sentido você ter lá uma máquina que tem uma GPU ali dentro, até porque ela vai sair mais caro.
Já se você trabalhar com treinamento, com alguns modelos de algoritmo, pode ser interessante ou necessário ter máquinas que tenham uma GPU ali para poder acelerar o desenvolvimento e o treinamento do algoritmo, ok? Então, CPU geral, GPU, como o gráfico e o nome sugere, é mais voltado a gráficos, vetores e matrizes. Memória RAM, pessoal. Então, Random Access Memory, é a famosa memória RAM. O que que acontece? Quando a gente fala de memória RAM, novamente, a gente fala em gigas. Então, um pente de memória de 8 GB, 16 GB, 32 GB. Assim como as placas de vídeo, que tem lá os tipos de memória, a memória RAM também tem os seus respectivos tipos, DDR5, DDR6 e assim por diante. Uma coisa, quando vocês forem montar ali um computador, por exemplo, gamer, um computador até para uso próprio, vocês sempre têm que tomar cuidado com gerações. Então, às vezes, uma geração de um processador só funciona com um tipo de memória específica, que tem um clock, um limite. Então, é bem chatinho realmente, muitas vezes, você montar uma máquina, né, do zero, principalmente. Por isso que muitas lojas fornecem isso pronto, ou quando você tem um conhecimento ou um colega, ele vai saber escolher os componentes corretos. Então, não é só simplesmente a gente comprar, botar tudo ali na mesa e sair montando. Não necessariamente vai funcionar. A gente sempre tem que cuidar com essas versões e compatibilidades, eu vou dizer assim. Então, memória RAM. Todo computador também vai ter memória RAM. O celular de vocês aí também tem memória RAM. E ela é uma memória volátil, eu vou dizer assim. Para que serve a memória RAM? E ela tá ligada também, de certo modo, pessoal, com os seus outros tipos aqui de memória, vamos chamar assim, que é o HD e o SSD. Então, a memória RAM, ela serve para carregar alguns dados que você está operando ali e tirar ela, vou dizer assim, do HD e do SSD, que é uma camada mais lenta, e deixar esses dados na sua memória RAM. Entenda o seguinte, quando você tem um computador, o seu computador tem, vou supor aqui, 16 GB de memória RAM, o ideal, pessoal, e até nos celulares de vocês, quando tem lá um uso elevado de memória RAM, pensa no seguinte: memória RAM não utilizada é ruim, porque a gente tem capacidade, mas não está utilizando para nada. Então não tem problema a sua memória estar ali próxima aos 80% talvez. Até se a gente for clicar aqui na minha máquina e dar uma olhadinha em memória RAM, a gente vai ver justamente isso, ó. Eu tenho ali 80% mais ou menos de uso agora de memória da minha máquina, mas ela está dentro do verdinho. Ah, mas eu quero reduzir para 40%, 30%, porque eu quero que sobre memória RAM. Não necessariamente a gente vai estar fazendo uso dela e ganhando em performance. Então aqui é um paradigma até que a gente tem que, vou dizer assim, ter, que é memória RAM tá ali, é para a gente utilizar, ela é volátil e ela acelera processos e operações dentro da nossa máquina. Fechou? Então ela serve justamente para isso, para deixar esses dados em cache, em memória, e dados em memória, pessoal, quando a gente fala aqui memória, me refiro à memória RAM, eles sempre terão um acesso mais rápido do que a gente buscar essa informação dentro do banco de dados, dentro do HD. Então, de novo, pensando aqui em servidores, em bancos de dados, uma estratégia que existe é justamente essa: deixar os dados em cache, na memória RAM. Por quê? Porque o acesso é muito mais rápido. É muito mais rápido a gente acessar uma informação que está lá na memória RAM do servidor, da máquina, do que ter que ir lá no disco, pagar o custo, vou dizer assim, de pegar essa informação lá de dentro do disco e retornar para o usuário, ok? Então, cache é uma estratégia, eu vou dizer assim, muito utilizada tanto em desenvolvimento web, back-end, quanto também vários bancos de dados têm essa funcionalidade de manter ali as consultas mais realizadas ou os principais dados em cache, em memória, para agilizar esse processo, ok? E aí, pessoal, já ligando agora, a gente tem basicamente também o HD e o SSD, que são unidades ali para a gente armazenar dados de maneira não volátil. Então, o que eu quero dizer com volátil e não volátil? Quando a gente desliga o computador, quando a gente desliga o servidor, o dado que está lá na minha memória RAM, como essa memória é volátil, ela se perde. Então a gente tem que novamente carregar o dado, fazer o uso ali da nossa aplicação até ter novamente o cache dentro da memória. Quando a gente fala de não volátil, pessoal, mesmo desligando o computador, no servidor,
O dado no HD e no SSD ele se mantém, ele não é perdido, ok? Então essa é a diferença entre volátil e não volátil. Hoje, quando a gente fala de armazenamento de dados, a gente tem basicamente ali duas soluções, que são essas que estão aqui na tela: o HD e o SSD. Ambos servem para armazenar dados, então você vai baixar um software, um jogo, um dado, você vai ter essa informação guardada, armazenada ali dentro. A diferença é justamente a tecnologia que está por trás de cada uma dessas soluções. O HD ele surgiu primeiro, vamos chamar assim relativamente, ou se popularizou talvez primeiro, e ele é um disco, pessoal, literalmente. Então a gente tem uma operação mecânica aqui que a gente chama. A, como a gente vê ali na imagem, eu tenho um disco que gira a uma determinada velocidade, então isso vocês veem nesses HD mecânico, 5.000 RPM, 5.600 RPM e assim por diante. Quanto mais rápido ele gira, mais veloz é o seu acesso à informação, mas justamente por ser uma solução já um pouco mais antiga e principalmente mecânica, tem ali um desgaste, tem ali uma velocidade até que é limitada fisicamente. O SSD, ele é uma unidade de estado sólido, como chama ali, para esse nome bonito, mas longa história curta. Vamos lá, vamos simplificar aqui. É quase como se fosse uma memória RAM, só que não volátil. Então, é um pentezinho de SSD, né? A gente compra e, por exemplo, coloca na sua máquina ou coloca no servidor. E por não ter partes físicas, ele é extremamente, naturalmente, eu vou dizer assim, muito mais rápido que o próprio HD. Então, quando vocês visualizarem, né, lá numa máquina que vem com 512 GB, 1 terabyte de armazenamento, tomem cuidado. É um HD ou um SSD? O HD, certeza, você vai sofrer com lentidão talvez no início do uso da máquina já, então tenham muito cuidado. O que muitas vezes é uma abordagem válida é um mix, né, de ter um SSD para o sistema operacional e para as principais aplicações e um HD externo ali, ou um HD físico mesmo, para armazenar dados que não são tão importantes ou que não tem uma exigência de velocidade de acesso muito grande, ok? Então pensem nisso. Na hora que alguém especificar um computador, um servidor, até inclusive, quando nós formos escolher lá na AWS, vou dar um exemplo, um servidor para rodar a nossa execução, para executar a nossa aplicação, a gente precisa tomar cuidado também em ver se eu estou lá com um HD ou se eu já tenho um SSD, um NVMe, que é um outro tipo até ali que a gente tem, que traz muito mais velocidade de leitura de dado que fica no nosso disco aqui, né? Lembrando que disco realmente a gente só tem no HD, o SSD é uma memória ali não volátil. Então, pessoal, principal diferença entre os dois, é isso que a gente falou. Quantidade de armazenamento de dados e velocidade de gravação e leitura. Peguei uma imagem aqui para a gente falar um pouquinho, que eu acho que tem alguns pontos importantes. O HD, pessoal, que nem a gente tem ali no primeiro item, ele é mais rápido do que o HD, ok? Então, fato. Porém, o SSD, ele é um pouquinho mais caro do que o HD. Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, dos meios de fabricação, eu diria que talvez isso nem é mais verdade necessariamente. A gente consegue ter acesso a bons SSDs a preços bem compatíveis com o HD. Mas cuidado, talvez a fabricante ali do dispositivo queira economizar alguma coisa, coloque um HD ali no meio, a gente vai sofrer sim um pouquinho com performance. O SSD, como a gente falou, ele não é mecânico, né? E o HD tem literalmente um disco que tem que rodar uma velocidade para a gente poder fazer a leitura desse dado que está ali dentro. E o HD também ele é muito mais frágil quando a gente fala de armazenamento, cuidados, batidas. O SSD ele é mais resistente nesse quesito. Então, o que eu diria via de regra? Sempre tenha um SSD ali como unidade principal, unidade primária, e o HD não tem problema para a gente armazenar um dado ali que não tenha talvez uma necessidade, uma velocidade de acesso muito grande, ok? De novo, isso se aplica tanto para a sua máquina, para o seu computador, quanto também vai se aplicar dentro de servidores. Um servidor, já tive casos aqui inclusive onde eu trabalhei, onde a gente migrou um servidor de um storage, né, de um armazenamento de HD
para SSD, basicamente, vamos simplificar aqui, e a gente chegou a ter resultados ali de 120 a 130% de performance simplesmente nessa troca, sem mexer nada na camada de desenvolvimento de software. A gente só literalmente colocou esses dados numa solução muito mais recente e performática, principalmente, ok? Então, pessoal, quando a gente fala de componentes, vou até voltar aqui um pouquinho. Então, quando a gente fala de componentes como um todo aqui, sejam de computadores, sejam de servidores, vai girar em torno disso. Então, a gente vai ter sempre uma placa-mãe ali também, que eu não coloquei aqui, mas é uma placa onde a gente vai acoplar esses componentes. Mas a gente tem a nossa CPU, GPU, memória RAM e as nossas unidades de armazenamento, os nossos HDs e SSDs. Cada qual compõe, ah, tem um significado, tem um motivo de existir, e dependendo do que a gente for desenvolver, só lembrando, a gente vai precisar de mais CPU, mais GPU, talvez mais memória RAM, ou uma classe de armazenamento mais rápida. Então, importante vocês saberem desses pontos e sempre questionarem e sempre utilizarem ferramentas ali de comparação entre máquinas, entre versões, para entender o que que é melhor, ok? E aí, pessoal, a gente falou muito aqui de computadores, máquinas, e em algum momento também a gente falou sobre servidores. Então aqui a gente tem a imagem de um computadorzinho de mesa, né, comum, com monitor, nosso gabinete. E aqui no lado, pessoal, isso é um servidor, é um rack, vou dizer assim, ali que a gente tem. Então quando a gente fala em servidor, pode pensar como a estrutura ali do seu computador, só que num local preparado para isso, dentro de uma estrutura física preparada também, onde é muito fácil a gente acrescentar novos componentes ali dentro. Para quê? Para ter mais processamento, para ter mais memória, para ter mais storage. Então eles são feitos, pessoal, pensando nisso, num uso empresarial, eu vou dizer assim, num uso em escalas muito maiores do que a gente teria ou vai ter em casa. E quando a gente fala de servidores, pessoal, tem dois termos aqui que a gente tem sempre que entender. E a gente separou eles aqui para dar uma olhadinha também. Vocês vão ouvir falar de servidores on-premises e servidores cloud, na nuvem. O que é a diferença desses dois? O servidor on-premises, pessoal, é o servidor que fica lá dentro da sua empresa. Vou dar esse exemplo. Então, não necessariamente a gente tem que ter esses servidores na nuvem, como é o cenário de baixo. O que que é a nuvem? Alguém, uma empresa, Microsoft, Google, Amazon, entre várias, criam lugares específicos, pavilhões gigantes, onde eles têm vários servidores, muita disponibilidade e basicamente te aluga, né? Esse poder de processamento, armazenamento, para você poder utilizar. Então, isso é a cloud. É um servidor que é uma versão muito grande de um computador que fica em algum lugar preparado, pensado para isso. Quando a gente tem um ambiente on-premises, a gente pega um pedaço desse, desse servidor, vamos chamar assim, e a gente coloca dentro da nossa empresa. Então você tem que ter um investimento inicial maior, porque você tem que comprar ele. Então talvez você já pague ali de partida alguns milhõezinhos ou alguns R$ 1.000 para ter um servidor on-premises. Você vai ter que manter ele, cuidar da parte de infraestrutura, cuidar da parte de rede, os componentes, eventualmente peças falham, apresentam problema, então você tem que substituir ela. A manutenção é com você. O cuidado, né? Toda a parte de governança e controle é contigo. Já em ambiente cloud, tudo isso fica terceirizado. Elas têm muito o modelo Pay as you go, né? Que é o pague conforme você utilizar. Você acaba não se preocupando com muitas coisas, porém, um valor, obviamente, também é cobrado por isso, ok? Então a cloud ela tende a ser, usar entre aspas aqui, né? Uma capacidade de crescer infinita, mas quando a gente fala de on-premises, a gente é um pouco mais limitado, porque se da noite para o dia talvez você precisar duplicar, triplicar o seu processamento, a sua operação, e você não tenha recurso físico sobrando para isso, você vai ter que adquirir, comprar um módulo, instalar, e isso acaba tendo às vezes uma manutenção um pouquinho mais complexa. Então, de novo, existe ali um movimento de mover tudo que é on-premises para cloud,
Mas também existem ambientes híbridos que funcionam muito bem, onde um pouco desses serviços funcionam na nuvem, mas um pouco também pode funcionar no ambiente on-premises, lá dentro da sua organização. Esses ambientes híbridos, né, têm sido uma boa saída e as próprias nuvens vêm trazendo serviços que auxiliam nesse processo de ter um ambiente misto ali entre os dois. Então, lembrando, servidor basicamente é um grande computador. Ele fica ele precisa ficar num local preparado, climatizado, com controle de acesso. A gente precisa manter ele, vou dizer assim, funcionando muitas vezes 24/7, e a gente tem 2 modelos basicamente de contratação. On-premises, você compra, você mantém, você administra, você tem um controle maior, mas acaba tendo que se envolver e ter profissionais talvez dedicados. Já no ambiente de cloud, você basicamente só paga pelo que utilizar, ok? Então, termos aqui importantes para a gente saber, na hora que for precisar utilizar, subir alguma aplicação, até entender se isso vai subir no ambiente on-premises ou no ambiente cloud. E agora, a gente vai dar uma olhadinha, pessoal, em um outro ponto aqui, que é o quê? Redes. Em algum momento, vocês vão ouvir a palavra IP. Ou vocês já não ouviram, né? Então, esse IP, numa tradução aqui, fica como Internet Protocol. Só que, na prática, pessoal, a gente precisa entender algumas coisas aqui de redes, né? E o que que é legal aqui pra gente falar, antes da gente entrar em outros detalhes. Uma rede aqui quando a gente fala, né? Pensa que literalmente, pessoal, todos esses computadores, servidores, eles precisam se comunicar de algum modo. E sim, essa ligação, hoje em dia a gente tem até soluções via satélite, mas quando a gente fala aqui da grande maioria, quando a gente fala da nossa internet, talvez de banda larga que a gente tem ali em casa, os mais antigos aqui, a internet de escada, a gente fala de cabos, literalmente, que conectam redes. E aí que entra esse termo, pessoal, uma rede LAN. É a rede que você tem ali na sua casa. Então você vai ter um roteador, esse roteador vai distribuir ali alguns IPs para o seu computador, para o seu celular, e esse IP identifica aquele dispositivo, ok? Então a rede LAN é essa rede local, LAN local. E a WAN que se fala aqui é a wide, né, no W, mas é a conexão entre esses pontos. Então você tem a sua rede ali local, mas de algum modo também ela vai chegar lá na internet, vai conectar, e é aí que a gente forma a WAN. A WAN é essa ligação dessas redes menores, que são as redes LAN. Ok, eu sei que fica um pouquinho confuso às vezes falar, mas vamos seguir aqui que é mais simples do que parece. Então, pessoal, deixei aqui um exemplo bem, bem simples, que é o exemplo, inclusive, aqui da minha residência. A gente tem um roteador. Então, se você tem internet de banda larga, por exemplo, você vai ter um roteador ali Wi-Fi para fornecer sinal. Esse roteador, ele tem um endereço de IP que é dele. Nesse meu cenário aqui é 192.68.1.1. Eu acesso ele e eu consigo configurar algumas questões ali dentro. Então, esse endereço, pessoal, 192.168.1.1, ele é o endereço da IP do meu roteador. Ele identifica o roteador na minha rede. O meu computador aqui, que eu estou utilizando inclusive para a gente gravar essa aula, nesse momento, pessoal, vou dar um zoom aqui, já está no máximo, mas ele tem o endereço 192.168.0.156. Então, esse endereço de IP na minha rede local é o endereço do meu computador. Se alguém quiser aqui dentro da minha rede local conectar na minha máquina, vamos supor que talvez você está ali na sua empresa e alguém tem que dar suporte, né, para você, eles vão te pedir ou um código que identifique a tua máquina ou um endereço de IP. E muitas vezes a gente também, para conectar num servidor, num serviço, em alguma coisa, a gente vai precisar do endereço de IP ali dentro, ok? Então aqui para mim, ele já deu o meu endereço de IP e o meu endereço do roteador. E aí, pessoal, tudo tem um endereço de IP. Não é só os computadores. Coloquei aqui a imagem no cantinho de um servidor. Então, o servidor cloud que a gente acessa, ele também vai ter um endereço de IP para a gente conseguir chegar nele. Óbvio, todas essas redes possuem configurações, nem tudo é público,
no sentido de eu tenho um endereço de IP, eu estou acessível na internet. Existem várias camadas ali de proteção, existem redes públicas, privadas, que justamente é esse conceito de abrir ou não para a internet, mas o importante aqui, entender nesse momento é, todo dispositivo conectado à internet ele tem um endereço de IP. Esse modelinho aqui, ó, 192.168.0.156, é o IPv4, que é um modelo atual, eu vou dizer assim, talvez mais utilizado. Porém, a gente tem tanto dispositivo conectado que essas faixas de endereço IP, elas têm um limite, elas não são infinitas. E a gente está se aproximando ali em algum momento do limite do IPv4. Para isso, já foi inventado um novo protocolo, que é o IPv6. Ele tem um modelo diferente, mas dependendo da aplicação que você for utilizar ou não, você vai ver lá o IPv6. Mas, por enquanto, ainda é de fato, vou dizer assim, a utilização do IPv4 como padrão. Ok? E aí, pessoal, lembrando aqui, ó, trazendo mais um ponto. Como eu falei, todos os servidores, todos os computadores são um endereço de IP. Só que quando você navega na internet, por exemplo, você não vai digitar lá o endereço de IP do site que você quer acessar. Você vai digitar o nome. Então você vai acessar o site da Dataway Brasil, você vai digitar lá datawaybr.com. Esse endereço, ele é traduzido ali com um servidor por trás, algumas camadinhas, é um pouquinho mais complexo, mas a gente envia esse endereço e ele é convertido lá atrás para o endereço de IP, que esse endereço de IP é onde está rodando a minha aplicação, o meu serviço, ok? Então o DNS, pessoal, é esse Domain Name System. É um nome que a gente dá para facilitar a nossa comunicação e não precisar ficar digitando endereços de IP, certo? Até porque muitas vezes esses endereços de IP eles podem ser dinâmicos, então eles podem mudar com determinadas condições, mas o nome, né, sempre vai ser o mesmo. Então é muito mais fácil a gente gravar o nome de um site do que ter que gravar um código que eventualmente até pode ser alterado. Então, endereços de IP são um modo de, via rede, conectarmos, chegarmos a um recurso. Seja esse recurso um computador, seja esse recurso um servidor. Por último, pessoal, tem um componente aqui que eu quis trazer que é bem importante. Firewall, né? Ele é essa parede que está ali, ó, entre uma rede LAN, entre uma rede WAN. E por que que eu trago isso? Por padrão, pessoal, a gente nunca pode ser fácil acessar um endereço de IP em um dispositivo. Porque significa que ele é de fácil acesso, ele vai ser de fácil acesso para a gente, mas também para um usuário mal intencionado, para um hacker, para alguém que quer utilizar ou destruir até, eu vou dizer assim, o seu servidor, o seu serviço. Então, sempre que a gente estiver trabalhando ali em organizações, ou que a gente estiver trabalhando também com as próprias cloud, vai existir um cara ali que é o firewall, né, que é uma barreira. E ele vai ter regras, basicamente, que vão permitir ou vão negar o acesso a determinadas IPs, a determinadas máquinas, com base em configurações feitas. Então, se talvez você está ali na sua máquina, na sua empresa, e você vai tentar bater lá no IP do banco de dados, não significa que só porque você está na mesma rede você vai conseguir acessar. Existem várias regras de firewall que podem barrar esse acesso, e isso é uma boa prática, inclusive, ok? Então, só para lembrar, existe sim alguns componentes ali no meio. Essa parte de redes, ela é bem complexa, eu vou dizer assim, mas, de uma maneira geral, para um primeiro contato, eu acho que é isso que a gente precisa saber. A gente tem ali um endereço de IP, esse endereço de IP identifica alguma coisa, a gente tem o DNS, que é um jeito de escrever que se traduz para o endereço de IP, e a gente também tem os nossos firewalls, né, que são barreiras justamente para evitar acessos indevidos a recursos, computadores e servidores. Certo? Perfeito, pessoal. Então a gente já falou um pouquinho sobre a arquitetura básica, eu vou chamar assim, né, de computadores, servidores. A gente já viu um pouquinho de redes, porque de nada adianta a gente ter esse computador, esse servidor, e ele não estar conectado a nada. Ele tem que estar conectado a alguma coisa para a gente poder acessar, processar. E agora, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre hardware e software. Até existe uma brincadeira aqui dentro, né, que é o quê?
O hardware, pessoal, é o que você bate, né? Então, quando a gente falou de CPU, de GPU, de HD, SSD, memória RAM, são dispositivos físicos. Isso é o hardware. Você tem essa capacidade de bater nele. Agora, quando a gente fala de software, você não tem como bater no software. O software é uma coisa não tangível, né? A gente não tem como pegar o software. Então você xinga ele. É essa brincadeira para a gente separar o que que é software do que é hardware, ok? Então, quando a gente fala de software, de uma maneira geral, a gente está falando aqui de coisas digitais, aplicações digitais, programas, coisas não tangíveis que a gente não consegue literalmente ter contato. E quando a gente fala de hardware, são as partes físicas, são os componentes. Essa diferenciação é importante porque ali na frente a gente vai ver uma subdivisão dentro do software e simplesmente saber essa diferença vai nos ajudar lá na frente, ok? Então, software é aquilo que você utiliza, é um programa, é um aplicativo, é um jogo, talvez. E o hardware é o componente físico necessário para executar, para calcular, para a gente poder utilizar o nosso software. Os dois sempre existem em conjunto. Aqui é só uma separação de responsabilidades. E agora, pessoal, a gente vai entrar num tópico interessante aqui, ó, que são os sistemas operacionais, aqui na nossa esquerda. Então, o que que é um sistema operacional, um SO? Ele é um tipo de software, sim, que te permite fazer operações básicas e fundamentais dentro do seu dispositivo, dentro do seu servidor, dentro da sua máquina. Por exemplo, gerenciamento de arquivos, copiar uma pasta, colar, fazer o download. Então, o sistema operacional, ele é uma camada base dos softwares que a gente utiliza ali. A gente tem também, por exemplo, gerenciamento de memória, processos, tudo isso o próprio sistema operacional cuida. Como desenvolvedor, a gente vai entender que sempre existem camadas de abstração, eu vou dizer assim, camadas de desenvolvimento. Dependendo da linguagem de programação que você for utilizar, você vai poder ou não, por exemplo, controlar a memória de uma maneira mais fina, vamos usar esse termo. A gente vai ver ali na sequência, vai ficar mais fácil de entender. O importante é, o sistema operacional ele é uma das camadas base ali. Em cima do sistema operacional, a gente consegue utilizar outras ferramentas, que é basicamente o que a gente tem aqui nesse diagrama do lado, pessoal. Então, o nosso software de planilhas, o nosso software de texto ali, o nosso Word, o nosso Google Docs, os nossos jogos, os demais programas que a gente utiliza no computador, eles são executados em cima, vamos chamar assim, dessa camada do sistema operacional. E essa camada do sistema operacional, consequentemente, está em cima do nosso hardware. Então, a gente vai criando camadas aqui dentro que permitem, eu vou dizer assim, a criação de aplicativos. Então, muitas coisas, pessoal, quando a gente pensa em desenvolvimento, lá no final, se a gente utilizar uma linguagem de alto nível, que a gente já vai ver o que, que é, muita coisa a gente não precisa se preocupar com o gerenciamento, com o controle. É muito mais simples do que parece. Agora, dependendo da solução que a gente for aplicar, do desenvolvimento que eu vou ter que fazer, a gente vai ter que descer cada vez mais para perto do hardware. E aí é onde começa a ficar um pouquinho mais complexo, talvez, o desenvolvimento. Ok? Então, só para entender aqui essas camadas que existem quando a gente fala e que nem tudo, lá quando a gente for criar a aplicação final, a gente precisa desenvolver do zero ou controlar. Hardware, sistema operacional, a própria linguagem que a gente utiliza vão nos entregar alguns controles para facilitar o nosso desenvolvimento. Então parece tudo muito mágico, muito complexo, mas dependendo do nível, novamente, que a gente vai atuar, é muito mais simples do que parece, ok? E aí, pessoal, eu peguei aqui para a gente falar um pouquinho sobre os principais sistemas operacionais quando a gente fala de servidores barra computadores. Não acho que não tem muita novidade aqui, mas o Windows, principalmente, né? Ele é um sistema fechado, criado ali pela Microsoft, e hoje ele é dono de 88% basicamente do mercado. Então o Windows domina, e muito provavelmente se a gente utiliza um computador, em algum momento a gente já teve um contato com uma máquina Windows ali. O Linux vem aqui em segundo lugar, eu vou chamar assim,
Ele tem 2% de acessos, quando a gente pensa aqui muito mais em usuários finais, mas ele é um sistema aberto, open source, e quando a gente fala de nuvem, pessoal, de cloud, ele domina. Sabe aquele meme, né, do que é feita a nuvem, do que são feitas as nuvens? São feitas de servidores, e esses servidores são Linux, muitos dos casos. Por quê? Justamente por ser um software aberto, open source, ele não tem um custo de licenciamento. Então, se a gente precisar de uma máquina Windows, a gente vai ter que pagar o direito para ter lá o nosso famoso Windows Server. Enquanto a gente fala de Linux, a gente precisa basicamente ter um know-how ali de utilização e configuração. E por último, eu trouxe aqui também o sistema operacional do macOS, que está presente nos dispositivos da Apple, nos MacBooks. Ele também é um sistema fechado da Apple e hoje ele tem ali em torno de 9% do mercado. O que é importante aqui, pessoal? Esses sistemas operacionais, eles têm algumas bases aqui na nossa tela. Então, o Windows tem o MS-DOS, que foi lá de onde ele surgiu. A gente tem o Linux ali. E aí eu não vou entrar muito nos méritos aqui, não vou ser muito técnico, eu vou falar mais por cima. Mas ele é baseado ali no Unix. E o macOS, ele também interpreta alguns códigos, eu vou dizer assim, o Unix, né? Então ele é o Unix-like, que o pessoal fala, é parecido, vamos chamar assim. Matheus, por que isso é relevante? Muitos dos motivos, pessoal, que vocês vão ver alguém utilizando um Mac, por exemplo, é porque ele é um software fechado, ele tem várias integrações com outros produtos da Apple e a experiência de uso dele ali é muito boa. E ele tem comandos ali, vou dizer assim, muito similares ao que a gente tem dentro do Linux. E aí, quando a gente fala de área de destaque, pessoal, Windows, escritórios, games, basicamente. Então, se você quer jogar muito provavelmente aí o seu jogo vai ter suporte quase que obrigatoriamente, se for um jogo desktop, né? Se for um jogo de PC, para Windows. Já quando a gente fala de Linux e Mac, o suporte é bem mais reduzido. Tendo visto também o próprio market share, né, pessoal? O percentual ali de mercado. Os Linux, em compensação, eles dominam, eu vou dizer assim, a parte de servidores e ambientes cloud, principalmente. Também pensando nessa questão de escalabilidade, nessa questão de licenciamento, performance também muito boa. Vou dizer assim que é um sistema mais enxuto, dependendo ali do que a gente for realizar. Então, extremamente importante que você utilize ao longo do tempo, eu vou dizer assim ali, o Linux talvez para ter um contato com isso, se você for trabalhar, obviamente, com tecnologias que demandem esse tipo de conhecimento. Então, Windows, Linux e macOS. Por que a gente resolveu também, vou dizer assim, trazer esses pontos aqui, né? Justamente como a gente falou antes, os softwares eles têm certas compatibilidades ou restrições. Então, se eu sou talvez um analista de dados e eu precise utilizar o Power BI, o Power BI vai funcionar basicamente, eu vou dizer assim, dentro do teu ambiente Windows. Então, você vai precisar ali de uma máquina com Windows para poder usar o Power BI e os produtos da Microsoft como um todo, ok? Uma outra solução aqui de BI, por exemplo, que a gente trouxe, que é o Tableau, ele tem versões tanto para Windows quanto para macOS também. Então ele é um software de BI para a gente montar as nossas análises, os nossos dashboards, e ele tem ali suporte para Windows e para Mac. E quando a gente fala aqui de uma linguagem de programação, por exemplo, como Python, a gente consegue utilizar tanto no Windows, quanto no Linux, quanto no macOS. Então, novamente, escolher o sistema operacional que a gente vai utilizar, que a gente vai se especializar, que a gente vai ter um conhecimento, tem que estar relacionado também, de certo modo, à área que a gente quer atuar, às ferramentas que a gente vai utilizar ali dentro, certo? Então sempre tenho isso em mente. Nem todos os programas rodam em todos os sistemas operacionais. A gente sempre precisa ver a compatibilidade. Muitas vezes é uma decisão estratégica, pensando talvez em mercado, em quantidade de usuários, e muitas vezes é uma decisão até que não faz sentido, eu vou dizer assim, de restringir, então o pessoal tenta compatibilizar o máximo possível, certo? Então agora a gente já sabe que existem os sistemas operacionais, que eles gerenciam muitas das tarefas para a gente, isso é uma camada ali dentro. A gente viu Windows, Linux e macOS. Particularmente aqui, pessoal, agora dando uma dica minha.
Eu usei muito tempo Linux, e para máquinas mais simples, para máquinas mais, humildes, vou chamar assim, existem versões extremamente leves. Quando eu comecei a desenvolver, eu tinha uma máquina com 4 GB de memória RAM, por exemplo. Então, é pouca memória RAM. Eu usava uma versão do Linux que tinha uma interface gráfica bem simplesinha, mas eu conseguia rodar o sistema operacional com 250 megabytes, né? Então, menos da metade de 1 giga. E por muito tempo era o que eu tinha. Então, o Linux, mais do que um desejo meu de utilizar, foi um modo de eu conseguir utilizar um computador mais simples para poder aprender a programar e desenvolver ali dentro. E dentro do Windows agora, inclusive, você consegue instalar, né, o Linux lá dentro com um WSL, que é um recurso. A gente não vai entrar no mérito aqui agora, mas novamente, só para a gente fazer um encerramento aqui. Certo? Então a gente aprendeu sobre os sistemas operacionais, qual a função básica deles e que os aplicativos dependem justamente do sistema que a gente está utilizando. Top. Agora, pessoal, a gente vai entrar literalmente dentro do desenvolvimento, do universo de programação, como o pessoal gosta de chamar, certo? E aí, agora fica legal. Por que que fica legal, pessoal? Na imagem aqui, eu vou até dar acho que aumentar um pouquinho o tamanho dela para ficar mais evidenciado. Quando a gente fala de linguagem de programação, quando a gente pensa, né, no CPU fazendo processamentos, a gente escrevendo código, o sistema operacional funcionando, existem tipos de linguagem de programação. Existe a linguagem de máquina, como a gente pode ver ali na tela, elas são zeros e um, então é a linguagem literalmente que a máquina conversa. E a gente vai tendo, pessoal, dessa linguagem base, vou chamar assim, camadas de abstração, camadas de outras linguagens que são criadas para facilitar esse desenvolvimento. Seria, não vou dizer humanamente possível, mas seria muito difícil a gente programar utilizando zeros e uns ali, né? Então, com isso foram surgindo novas tecnologias, novas linguagens de programação, e essas linguagens são divididas em duas, basicamente, né? Baixo nível e alto nível. Quando a gente fala de baixo nível aqui, a gente está falando dessa linguagem de máquina e do Assembly, que a gente viu até ali antes também. É uma linguagem um pouquinho complexa, eu vou dizer assim, de se desenvolver. Mas por curiosidade aqui, não sei se vocês já jogaram o jogo Roller Coaster, né? Um jogo lá de montar um parquinho de diversões. Lá no passado, o desenvolvedor montou um jogo nessa linguagem que foi o Assembly. Então, cara, um cara realmente fora da curva, eu vou dizer assim, quem desenvolveu um jogo com essa linguagem. Mostrando que sim, é possível. Ele tomou essa decisão porque ele queria otimizar a utilização de recursos ao máximo. E isso, pessoal, é uma coisa que a gente vê aqui, ó, quando a gente fala de linguagens de alto nível. Quando a gente fala de linguagem de programação, existem N linguagens de programação. Eu separei elas aqui em alguns grupos para a gente tentar entender, vou dizer assim, de um modo mais fácil. Então, dentro das linguagens já de alto nível, a gente tem o C, C++, Rust, Go, por exemplo, que não está aqui. E elas têm uma característica, né? Matheus, que característica que é essa? Deixa eu puxar aqui pro ladinho para a gente conversar. Então, C, C++, Rust, elas são linguagens um pouquinho mais complexas, talvez, da gente ter o primeiro contato, de aprender a programar, mas o nível de controle que elas vão permitir quando a gente fala de utilização de recursos, a própria eficiência da linguagem é muito maior, certo? Quando a complexidade também é um pouquinho complexa, um pouquinho maior também de ser desenvolvida. Quando a gente fala de linguagens, por exemplo, como Python ou JavaScript, elas têm uma complexidade menor e também um controle barra eficiência menor. Então, linguagens de programação existem por N motivos. Não vou dizer aqui que existe melhor ou pior, no geral, mas cada linguagem cumpre um propósito, tem um significado, tem um porquê. Seja no quesito histórico, vou dizer assim, seja no quesito, vamos chamar de problema de negócio que ela resolve, certo? Todo mundo que fala que linguagem X é melhor do que Y, não vamos entrar nesse mérito. Acho que é muito mais questão de a gente descobrir
qual a melhor linguagem para o problema que eu estou tentando solucionar. Isso é o principal. E aqui, trouxe um site só por curiosidade, vou dizer assim, que é, um site que traz a popularidade das linguagens de programação. Então, se a gente pesquisar aqui em janeiro de 2024, isso são termos, né, pesquisas, tutoriais que foram relacionados com essa linguagem de programação e pesquisados no Google. Então a gente tem o Python, o Java, JavaScript, C, C++, C Sharp, R, PHP, TypeScript e assim por diante. Só por curiosidade. Novamente, não é questão de melhor ou pior, é questão de entender qual o problema, qual a maturidade, qual o processo, o que que eu tenho que desenvolver, e aí sim que eu vou utilizar a minha linguagem de programação. Sempre a gente tem que ter em mente a ferramenta certa para o problema certo. Eu sempre uso a analogia aqui de a gente precisa cortar um frango, né? Você tem ali uma faca e um serrote. Ambos vão cortar? Vão. A questão é uma decisão sábia cortar o frango com o serrote? Talvez não. Então, novamente, ferramentas, linguagem de programação existem por um motivo. É muito mais a gente entender o contexto que a gente vai aplicar a linguagem, os desafios de negócio, de tecnologia, e aí sim escolher a ferramenta certa para a tarefa correta. Então, pessoal, a gente fez uma mini introdução aqui, vou dizer assim, às linguagens de programação, certo? E aí, quando a gente fala de programação, pessoal, tem um termo aqui que é interessante, que é legal. O que que acontece? Com o tempo, vou dizer assim, de uma maneira geral, a gente vem evoluindo nessas questões de desenvolvimento. Dois termos surgem há algum tempo já e eles são famosos até, que é o low code e o no code. Vamos lá, vamos traduzir, vamos facilitar a nossa vida aqui. O que que é o low code? O low aqui, pessoal, vamos pensar como pouco desenvolvimento. Nem tudo a gente precisa criar do zero. Então, o low code já vai ter vários templates, padrões pré-definidos, configurações, onde a gente desenvolve pouco ali dentro, mas ainda assim a gente desenvolve, a gente programa, a gente escreve código. Quando a gente fala de no code, é a ideia que não tenha desenvolvimento, não tenha linha de código, não tenha programação aqui, vou usar entre aspas gigantes. São ferramentas que têm uma interface gráfica, que a gente consegue clicar, arrastar, criar componentes. São fluxos de trabalho muito mais visuais do que de texto de linha de comando. Voltadas a clique, vou dizer assim, enquanto quando a gente fala de desenvolvimento, a gente está falando de escrever código propriamente dito. Mateus, mas está um pouquinho confuso ainda para mim segregar ambos. Não te preocupa, acho que eu separei um exemplo aqui bom para a gente trocar uma ideia e já seguir aqui para o encerramento da nossa introdução à computação, nosso primeiro contato, certo? Então, pessoal, dá um exemplo real aqui. A gente tem um software, né? Agora você já sabe o que é um software de CRM. CRM aqui pode pensar como um software para cuidar dos seus clientes ali dentro da sua empresa. Muito famoso, que é o Salesforce, né? É um software que roda web. Ele é um software, um dos principais, eu vou dizer assim, CRM de mercado. E eu vou mostrar como que a gente poderia utilizar esses três métodos, eu vou dizer assim, tanto a programação, o desenvolvimento, ou low code ou no code, para extrair, por exemplo, e buscar dados do Salesforce. Então, pessoal, o método mais raiz, eu vou dizer assim, talvez, é você escrever um código Python que vai extrair esses dados lá do Salesforce. Então você vai ter ali talvez um maior tempo de desenvolvimento, porque você vai ter que desenvolver código, pensar em lógica, em como implementar, mas você tem também uma maior capacidade de customização. O que é essa capacidade de customização? Você consegue controlar o comportamento, o seu desejo de fazer aquilo ali. Então, se você tem muitas regras de negócio específicas, que você quer extrair o dado, mas quer trabalhar ele e fazer uma série de moldes, eu vou dizer assim, o seu negócio, talvez desenvolver seja realmente melhor. Mas talvez um meio termo ali resolva, né? Entre o desenvolver tudo e o não desenvolver nada apenas clicando, a gente tem ferramentas que são de low code. Aqui, pessoal, a gente tem uma ferramenta chamada Pentaho, que agora também tem uma versão open source que é o Hope, onde a gente faz o quê?
a gente clica e arrasta essas caixinhas visualmente na tela e conecta uma com a outra. Então a gente diz, ó, extraia o dado, multiplique tal coluna por 2, leia um dado de um banco de dados e misture, né, e faça um join ali e concatene esses dados. Enfim, grave isso em algum lugar. Novamente, aqui é o low code. A gente tem vários componentes, várias operações prontas, mas a gente ainda vai ter que interagir com um pouquinho de desenvolvimento ali dentro. Então, podem ser ferramentas ali que vão trazer um menor tempo de desenvolvimento e uma capacidade média de customizar, vamos dizer assim, de personalizar o processo. Algumas coisas você vai conseguir fazer e talvez outras não exatamente como você deseja. E por último, pessoal, quando a gente fala de no code, a gente fala de extrair dados literalmente com zero desenvolvimento e também zero customização. Essa ferramenta aqui, pessoal, é o Airbyte. Ele conecta em várias aplicações e extrai esses dados para a gente poder utilizar. Então, quando a gente extrai, por exemplo, um dado do nosso Salesforce, a gente clica, a gente configura, a gente literalmente quase não desenvolve dentro da ferramenta. Então, isso é uma ferramenta que está muito mais realmente voltada ao no-code. Não ter código, não ter desenvolvimento. É entender o software, conectar usuário, senha, para onde eu quero gravar e finalizou. Certo? Então, acho que essas são as principais diferenças quando a gente fala de low code, no code e de code, vamos chamar assim, né? Que é a nossa programação, ok? Então, pessoal, vou dar um zoom aqui, out, né? Um zoomzinho no todo, só para mostrar que a gente, cara, a gente conversou acho que muita coisa aqui dentro. A gente vai separar os vídeos ali por partes. É para ser realmente um primeiro contato de quem está tendo com a área. Novamente, se você tem dúvidas sobre algum componente, alguma coisa, você pode pesquisar no Google, você pode entender até na sua máquina, sugestão, confira quanto você tem de memória, qual que é a velocidade dessa memória, se é um HD, SSD, enfim. Todos esses termos, pessoal, eles são importantes porque conforme a gente for avançando na nossa carreira, vai ser importante a gente entender de redes um pouquinho, entender de recurso, de máquina, de processamento. E esse eu acho que é um guia, literalmente, que todo mundo consegue pegar, consegue ler e consegue entender, certo? Então, nosso guia aqui para computação de iniciantes, envia lá para aquele seu colega, para aquele seu amigo que quer entrar na área de TI, não sabe nada, tá tudo certo. Em algum momento também não soube, não sabia nada. E com base nesses vídeos, nesses conteúdos aqui que a gente vai produzir, creio que todos consigam entender um pouquinho melhor esse universo de tecnologia e, consequentemente, começar a sua caminhada, a sua preparação para lá na frente a gente fazer a migração e começar a trabalhar nessa área que, particularmente, eu gosto muito, que tem sim seus pontos positivos, seus pontos complexos, eu vou dizer assim, talvez, mas tudo tem o seu tempo, pessoal. Todo mundo começa do zero. A questão é a gente dar a primeira caminhada, né? Dar o primeiro passo. Fechou? Então, sigam a página da Dataway. A gente tem muito conteúdo legal aqui dentro. A gente tem coisas bem iniciantes, como a gente está vendo aqui, mas a gente também vai ter conteúdos mais avançados. Envie lá pro seu amigo, pro seu colega que quer começar a entrar para a área de tecnologia e está com dúvida ou precisa de um guia ali inicial de alguns termos importantes, ok? Bom, meu nome é Matheus, eu fico por aqui. Abraço e te vejo na próxima.